Hola chicos e chicas, como estão ustedes? Bien? Bom, pessoal, hoje nós vamos ver pronomes pessoais ou pronombres personales. Essa parte da gramática, ela vai ser bem fácil de vocês assimilar, porque a forma que é mostrada na língua espanhola, ela é bem parecida com a língua portuguesa. Então dá para você sentir uma certa semelhança. O mais fácil ainda dessa gramática, nessa parte dos pronomes pessoais, é que quando a gente vai estudar, nós percebemos claramente o feminino, o masculino, o plural e o singular. Então vamos lá. Primeiro vou falar sobre o conceito e depois a gente vai colocar alguns exemplos. Então vamos lá. Los pronombres personales son los que sirven de sujeto en una oración. Ellos son yo, tú, él, ella, usted. E vai para o plural. Nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Então, nós percebemos aqui também que, além do singular e do plural, nós temos também o feminino e o masculino. Vamos aqui. Yo estaba en casa ayer. Alonso, tú ya has comido bastantes chocolates. Pedro es español. Lucía es mi hermana. Ella tiene 19 años. Y yo fuimos al cine anoche. Nosotros vimos una película argentina. Somos Isabel y Carmen. Nosotras somos de México. Ignacio y Eugenio y Cristina, ¿no tenéis vosotras los ejercicios? Los chicos jugaban en el jardín. Ahora ellos están muy sucios. Begoña y Ana son navajas. Ellas son de Pamplona. ¿Están listos ustedes? Todo ello parece ser una mentira. Si un pronombre tiene forma masculina y se usa la forma femenina solo cuando él está entero, se compone los seres femeninos de... Continuando. Oye, Juan, tú, ¿cómo es que siempre me ganas? Macifus, tú eres el gato más bonito en el mundo. Dios, solo tú puedes ayudarme ahora. ¿En qué puede servirle a usted? Profesora Gómez, ¿asistirá usted a la reunión de hoy? Paco e Carmen, necessito falar com vosotros. Vimos aqui mais exemplos com os pronomes pessoais. Agora vamos aqui. Aunque entendido por todo el mundo hispánico, el pronombre vosotros solo se usa con frecuencia en España. En otros países se habla española, normalmente se emplea ustedes. Ejemplos. En España, el otros y en otros países, vosotros. No tenéis la menor posibilidad. Ustedes no tienen la menor posibilidad de ganar este partido. ¿Por qué? Porque ele é mais comum, né? Então, todo mundo, pronome vosotros,
usa com frequência na Espanha. Já nos outros lugares, ao invés de dizer vosotros, utiliza o usted, ustedes, né? Que equivale ao senhor ou à senhora. É um pronome que ele é um pronome respeitoso, ele é mais formal. Quando se utiliza? Se utiliza com pessoas mais velhas, se utiliza em ambientes mais formais, então a gente emprega nesses termos e nesses momentos. Vamos aqui. El uso del pronombre personal. Normalmente hay una forma diferente del verbo según el número y la persona, pues se sabe quién es el sujeto del verbo en la mayoría de los casos. Por eso, el pronombre personal generalmente se suprime, ya que su uso resulta superfluo. Se puede usar en los casos siguientes. Para aclarar quién es el sujeto, dado que la forma del verbo de la tercera persona singular y plural puede referirse a varios sujetos. Él, ella, ustedes, ellos, ellas, ustedes. A veces es necesario emplear el pronombre personal para evitar la ambigüedad. Ejemplos. ¿Conoces a Juan López? Si tiene una hermana casada. Si tiene una hermana casada. Vou aumentar aqui a letra para que a gente possa ver melhor, tá bom? Tiene, ¿quién? Ella ou él? Então, aqui nós temos mais exemplos. Yo tengo mi libro y tú no tienes el tuyo. Anoche vi a Ana Belén en la tela. Esses exemplos. Para dar ênfase, para enfatizar a singularidade del sujeto ou para hacer uma comparação implícita, se usa el pronombre personal. Em português, nós usamos. Muitas vezes, ao invés da gente dizer o nome da pessoa, a gente simplesmente diz ela, ele, né? Então, nós também temos essa utilização na língua portuguesa. Vamos aqui aos pronomes demonstrativos ou pronombres demonstrativos. Los pronombres demonstrativos sirven para nombrar y distinguir elementos que ya se han mencionado anteriormente, pero sin repetirlos. La forma de esos pronombres demonstrativos varía según el género y el número, así como de los seres o las cosas que representan. La función que ocupa en la frase não conlleva ninguém cambio em sua forma. Ih, Renata, agora complicou. Nós não entendemos bem. Então, vamos lá. Então, nós estamos falando agora dos pronomes demonstrativos. Então, vamos lá. Quais são eles? Vamos lá, segunda pessoa, primeiro grau de distância, né? Vamos aqui, masculino, singular, este. Segundo grau de distância, esse. Terceiro grau de distância, aquele. Ainda no singular feminino, esta, essa, aquela. E o neutro, a forma neutra, esto, eso, aquello. No plural masculino, estos, esos, aquellos. Plural masculino, estos, esos, aquellos. E feminino, estas, essas, aquelas. O advérbio correspondente a esses pronomes demonstrativos. Aqui, acá, aí e ali, allá. Bom, para você saber quando empregar o este, quando empregar o esse e quando empregar o aquele, vai depender da distância que está o elemento que você... Imaginem que eu estou com vocês em uma sala de aula, normalmente, e estou
colocando meu dedo, por exemplo, apontando para o quadro. O quadro, a lousa, né, que a gente escreve. Então, eu digo, este objeto está escrito completo. Ou ainda, eu posso utilizar e digo, esta pizarra está escrita. Ou seja, esta lousa, esse quadro, está escrito. Quando eu digo esta, é porque eu estou bem aproximada do objeto ou do que estou me referindo. Seja objeto, seja pessoa ou assunto que estou me referindo. Quando eu digo esse ou essa, eu estou próximo, mas eu não estou tão próxima assim como no caso do este. Então, quer dizer que quando eu digo esse ou essa, é algo que está próximo. Por exemplo, estou numa sala de aula, estou perto da lousa, né? Estou perto do quadro e vou me referir a algo, por exemplo, a uma lâmpada que está no teto. Então, ela está próxima de mim, mas ela não está tão próxima assim. Então, eu falo nesse exemplo. Essa lâmpada está queimada. Ou seja, esta lâmpada está queimada. Essa, por que essa e não esta? Porque ela está próxima, mas não está tão próxima. E quando eu uso aquele, aquela? Quando eu me refiro a algo que já está mais distante. Então, eu digo, aquela puerta está cerrada. Aquela, então eu estou me referindo a uma porta, por exemplo, não da sala de aula que estamos, mas uma outra que está mais distante, que nós estamos não está vendo no momento, mas que está distante de onde se fala sobre ela. Então, aquela puerta está cerrada. Então, aquela porta está fechada. Ela não está perto de mim. Então, vamos continuar aqui com os pronombres possessivos. Vejamos. Se utiliza para hacer referencia al objeto que pertenece a una persona. Temos aqui possuidor, nós temos coisa possuída, nós temos singular e plural e temos masculino e feminino. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo singular. Mio, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo. Feminino. Mía, tuya, suya, nuestra, vuestra e suya. E nós vamos agora passar para o plural masculino. Míos, tuyos, suyos, nuestros, vuestros, suyos. El femenino, mías, tuyas, suyas, nuestras, vuestras, suyas. Então, nós observamos aqui que sempre que ele aparecer, ele vai estar no sentido de possuir mesmo algum pronome que vai possuir um objeto, uma coisa, uma causa, para poder determinar. Então, nós vamos ficar por aqui e vou passar para uma próxima parte que vai ser bem interessante, que vocês tenham muita atenção. Como a gente e aonde a gente vai encontrar, empregar esses pronomes. Vamos. A primeira é quem fala naquele momento. A segunda é quem escuta e a terceira é de quem, pessoa ou coisa,
o do que é o assunto que se fala. É claro que essas pessoas podem ser homens ou mulheres, por isso usamos o masculino e o feminino. Também pode estar só no... Desculpem. Ou ser mais de uma pessoa. Neste caso, se utiliza singular ou plural. Nós, vós, eles e elas. Regras básicas da língua portuguesa. E assim temos os pronomes pessoais. Em espanhol são chamados de pronombres personales. Veja no quadro novamente, né, o seu correspondente em português. Então vamos lá para que a gente possa entender bem direitinho esse conteúdo. Em espanhol eu digo yo. Em português, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira, él, ella. Português, ele e ela. Nosotros, nós, vosotros, vós. Ellos, ellas, eles ou elas. Ok, vimos aí nessa tabela, a tradução dos meus pronomes pessoais em português. As 3 primeiras pessoas estão no singular e as outras 3 estão no plural. Atenção, perceba a diferença na acentuação no espanhol da segunda pessoa, tu, e da terceira pessoa, él, que em português não é acentuado, assim como vosotros e vós também tem diferenças. Vejamos algumas frases para exemplificar. Letra A. Tu e eu somos grandes amigos. Tu e eu somos grandes amigos. Embora correto, o pronome tu não é usual no português. Você e eu somos grandes amigos. Né? Tem regiões do Brasil que se usa mais o tu, né? Mas nós sabemos que dentro da língua portuguesa a forma de mais usual realmente é o você. B. Ele se chama José e ela Eduarda. Ele se chama José e ela Eduarda. C. Nosotros queremos viajar por América del Sur, pero ellos quieren conocer Europa. Nós queremos viajar pela América do Sul, mas eles querem conhecer os tedes, utilizados em relações mais formais, como nas profissionais em que existe certa hierarquia, também como pessoas desconhecidas ou mais velhas, no sentido de demonstrar respeito. Essas formas podem ser entendidas em português como senhor e senhora, ou senhores e senhoras, referem-se à terceira pessoa tanto no singular quanto no plural, e conjugam-se com verbos de terceira pessoa, como é possível ver nos exemplos abaixo. Por favor, usted puede decirme dónde hay una panadería aqui cerca? Por favor, o senhor poderia me dizer onde há uma padaria aqui perto? Então, observe que quando eu estou conversando com a pessoa e eu quero demonstrar um certo respeito, ou que, como disse no exemplo, hierarquia, ou por questão de respeito pela idade, por ser mais velha. Então, eu utilizei usted. Quando eu falei, o senhor. Vamos a outro exemplo, na letra B. Ustedes no comieron nada en el almuerzo. Voy a llevarlos a un restaurante muy bueno. Os senhores não comeram nada no almoço. Vou levá-los a um restaurante muito bom. Então, temos aqui uma tabela. Espanhol. Terceira pessoa singular, ele, ella, usted. Terceira pessoa do plural, ellos, ellas, ustedes. Observações importantes. Vosotros é mais utilizado na Espanha para referir-se a várias pessoas, enquanto o termo ustedes, em alguns países, utiliza-se de maneira informal, ou seja, para referir-se a vocês. Mas isso só acontece com a terceira pessoa do plural, tá bom? Ou seja, no singular, ele continua sendo um pronome respeitoso. Por exemplo, eu estou na sala de aula, ou então, pronto, sempre que eu vou iniciar a aula com vocês, eu pergunto como vocês estão. E percebam que eu uso o termo ustedes. Por quê? Porque aí já não há formalidade quando se fala no plural. Então,
eu chego e falo com vocês, aonde vocês são meus alunos, são bem mais novos e que não exige essa formalidade. Entretanto, eu utilizo se eu for com uma pessoa, falar com uma pessoa idosa, que aí no caso é bem mais velha do que eu, então eu vou usar os TED, por respeito à idade e à pessoa. E se eu for falar com várias pessoas ao mesmo tempo, mesmo elas sendo mais jovens do que os alunos, para os TEDs, terceira pessoa do plural, porque ela vai ter o significado de vocês e já não haverá essa formalidade. Beleza? Vamos para a próxima. Existe outro pronome muito utilizado em vários países da América e substitui a segunda pessoa do singular, tu. Seu uso exige modificações nas conjugações dos verbos, na acentuação e sua utilização é para contextos informais, ou seja, em relações de confiança ou com familiares. Estamos falando de vos. Veja nos exemplos o seu uso e quais seriam as formas utilizadas no português. Observemos agora com toda atenção. A. Como te llamas vos? Como te chamas? Como você se chama? B. Vos sos una gran amiga. Tu és uma grande amiga. Você é uma grande amiga. Agora você já está preparado para visitar vários países que falam a língua espanhola. E não será surpreendido com a forma de se dirigir às pessoas que certamente irá conhecer na viagem, tá bom? Então vamos aqui para falar um pouco mais no próximo vídeo. E agora vamos aqui ver o pronome demonstrativo. Primeiro eu expliquei para vocês a aula toda em espanhol e agora em português. Próximo do emissor da mensagem. Para fazer a referência a algo ou alguém que está perto do emissor da mensagem, no caso de quem está falando, né? Usamos os pronomes este, estos, estes, esta, esta, estas, estas e isto. Primeiro vem espanhol e dentro a tradução, né? Lá, plural. Vamos aqui no masculino este, estos, feminino esta, estas e neutro, esto. Exemplos. Este es mi amigo Juan. Este é o meu amigo Juan. Estos são mis colegas. Estes são os meus colegas. No conozco a esta niña. Não conheço esta menina. He comprado estas faldas. Faldas, lembrem que é um falso cognato da língua espanhola e embora pareça o nome fralda, né, mas não é, quer dizer saias. Comprei estas saias. Todo esto es mío. Tudo isto é meu. Esta flor es para ti. Próximo ao receptor da mensagem. Vocês observem que aqui nessa imagem, o menino, que é quem está falando, ele está segurando a flor. Então, ele diz esta, porque ele está próximo ao objeto da fala, que no caso é a flor. E agora nós vamos ver próximo do receptor da mensagem, porque nesse exemplo anterior, nós observamos a pessoa que está ouvindo, no caso, né, que se chama receptor da mensagem. Para fazer referência ou algo ou alguém que está, de certa forma, afastado do emissor da mensagem e próximo do receptor. Usamos os pronomes esse, esses e essas para esse exemplo. Vamos lá. Observem aqui.
Próximo do receptor, singular e plural. Masculino, esse, essos. Feminino, essa, essas. Neutro, isso. Exemplos. Dá-me esse bolígrafo, por favor. Dá-me essa caneta, por favor. Esses vestidos são muito guapos. Esses vestidos são muito bonitos. Essa niña é tua irmã? Essa menina é tua irmã? É sua irmã? Essas etiquetas não servem para nada. Essas etiquetas não servem para nada. Isso está muito sujo. Isto está muito sujo. Longe do emissor e do receptor da mensagem. Então, até dei o exemplo da porta, né? Na mensagem que eu falei, né? No exemplo que eu falei anteriormente. Então, para fazer referência a algo, a alguém que está longe tanto do emissor quanto do receptor da mensagem, usamos os pronomes aquele, que quer dizer aquele. Aquelhos, aqueles, aquela, aquela, aquelhas, aquelas, aquelho, aquilo. Longe do emissor e do receptor. Aquele, aquelhos, feminino, aquelha, aquelhas e neutro, aquele. Exemplos. Aquele coche carro vermelho é meu. Aquellos son mis alumnos de português. O vento cerrou aquela porta. O vento fechou aquela porta. Aquelas faturas sobre a mesa estão atrasadas. Aquelas faturas da mesa estão atrasadas. Que é aquele debaixo da silla? O que é aquilo debaixo da cadeira? Vimos agora mensagens que estão mostrando que está tanto longe do receptor como do emissor da fala. Então, pessoal, agora vamos começar a fazer nossas atividades. São 2 atividades para resolver e eu vou mostrar para vocês como é que se resolve. É importantíssimo você assistir a videoaula completa para que vocês possam entender facilmente o conteúdo. Acredito que dessa forma você vai ter muito mais facilidade se assim que terminar a videoaula você já tentar exercitar, ou seja, resolver a atividade. É importante também que sempre que vocês resolvam essas atividades, vocês possam tirar foto, no caso, se vocês fizerem no caderno, ou printar, no caso de você usar para digitar. Mas é importantíssimo que você anexe para a atividade ser considerada como recebida. Não esqueçam disso, que é um detalhe muito importante. Bom, pessoal, e aí nessa atividade aqui, vocês vão sublinhar os pronomes pessoais nas seguintes orações e indica que pessoa pertence. Então, aqui, nessa primeira, nós observamos, vou até aumentar aqui para que vocês vejam melhor. Aqui. Ella me dijo que tu irias con nosotros. Então, o que vocês vão sublinhar? Aonde está o pronome pessoal? No caso aqui, ella, e também nós vemos nessa mesma frase o tu, e vocês que vão colocar embaixo qual é o pronome pessoal que se refere. No caso, ella, terceira pessoa do singular. No caso, tu, segunda pessoa do singular. E nós outros, primeira pessoa do plural. E assim você vai fazer com as demais frases. A mí me gusta como canta él. ¿Vendréis vosotros conmigo? Yo les dije que os llamaran. Nosotros nos llevamos nuestra parte. Vuestro coche os lo lleváis vosotros. Mi gato no se aparta de mí. Yo les contaré un cuento. Nosotros la llevaremos en su casa. Ellos... Vou diminuir. Ellos te esperarán hasta la hora de comer y vosotros os vendréis con nosotros.
Essa é a primeira questão. Vamos aqui para a segunda. A segunda diz, completa com pronombres personais. Então, aqui você já não vai classificar, você simplesmente irá preencher os espaços. No caso, espaço, fuimos aonde? Espaço, dijiste. Então, vocês vão completar aqui nessa primeira frase com 2 pronomes pessoais. E através desse verbo fuimos, vocês vão observar qual é o pronome que vai se adequar melhor. Quando eu digo fuimos, que quer dizer fomos, então o que pode se aplicar? Nós outros, primeira pessoa do plural. E nós vamos preencher aqui esse espaço de riste. De riste seria o tu ou seria o ele, ela, usted, ou seja, segunda pessoa do singular ou terceira pessoa do singular. Então, analise qual seria a melhor que se adequaria. E assim por diante. Quando, espaço, ibais, espaço, veniam. A terceira parte, espaço do haré, mientras, espaço vistes. A quarta, comprarán el regalo para. A próxima, vendrá al cine. Ayer llegaron tarde a casa. E vendréis a la excursión com. E aí pronto. Vocês só vão resolver primeira e segunda questão, tá beleza? Gente, fiquem com Deus, façam todas as atividades, é importantíssimo que você faça essas atividades. Mais uma vez, se resolver no caderno tirar uma foto, se você resolver fazer digitado, faça um print, mas é necessário realmente que vocês anexem na atividade de vocês para poder ficar com uma atividade concluída, beleza? Beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!